Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! Motivo de muita alegria, mas essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa noite para o adorar, porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória. Se não fosse a sua presença, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós só estamos aqui porque Ele nos sustentou. Meus irmãos, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração a semana toda. Eu estava com a palavra dentro do meu coração na quinta-feira, no qual o pastor Márcio Capelano trouxe essa palavra, e só foi confirmação do que Deus já vinha ministrando, não só na minha vida, mas para passar para a igreja a última trombeta nessa noite. No livro de Neemias, seu capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4, quero agradecer aos meus pastores pela confiança, pela oportunidade, que Deus continue abençoando eles, não só eles, mas toda essa casa, os obreiros, membros e visitantes. Livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4 e diante. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, e veio a Dani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém vendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos meus pecados dos filhos de Israel, e que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? Você que pode tomar o seu assento em nome de Jesus, aplaudindo e exaltando o nosso Senhor Jesus nessa noite. Uma palavra bastante conhecida da igreja, muito ministrada por cada servo do Senhor, no qual cada dia que passa tem as suas revelações e vai alimentar a igreja de Cristo para que ela venha permanecer firme nos caminhos do Senhor até que chegue o momento do arrebatamento. Nós vamos olhar para esse contexto nessa noite, no qual está sendo mencionado Neemias. Neemias que nasceu, cresceu dentro do cativeiro. O cativeiro que teve o seu início, mas também teve o seu fim. Teve uma data para começar, mas também teve uma data para sair do cativeiro. Esse cativeiro que você deve estar vivendo, essa luta que você está vivendo, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Ela pode ter começo, mas também ela tem data para terminar. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Porque a sua vitória ela não está no começo nem no meio, mas ela está no final. Porque a data estabelecida não é pelos homens, não é pelos reis da terra, não é pelos governadores, não é pelo presidente, não. A última palavra ela é estabelecida nessa noite, é pelo rei dos reis nessa noite. E o que vai me chamar dentro desse contexto nessa noite é que o contexto vai mencionar Neemias, filho de Acalias.
Então vamos prestar atenção que Neemias, ele não é somente uma pessoa que está ali aleatória, ou que caiu de paraquedas. Não, Neemias, ele tem uma história. Neemias, ele tem um caminho a traçar. Neemias, ele vem de uma família, vem de uma descendência. Neemias, ele tem propósito. O Deus Santo, Deus de poder. Neemias está inserido dentro desse cativeiro, servindo o rei Artaxerxes, porque o Senhor estabeleceu, porque o Senhor tem propósito na vida de Neemias. Eu já quero liberar sobre a sua vida. Você não está aqui de paraquedas. O Senhor não te colocou lá onde você está de paraquedas, não. O Senhor, ele tem propósito sobre a tua vida, porque você tem um caminho a traçar. Você tem propósito aqui na terra. Ô meu santo, você tem família, e a tua família é uma família celestial, é a família do reino dos céus essa noite. Ô meu santo, o seu nome não é aleatório, o seu nome não caiu de paraquedas. O seu nome está escrito no livro da vida nessa noite. Nada está acontecendo em vão sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos estabelecidos nessa noite num culto de família, no qual o inimigo, ele tem rodeado, o inimigo tem cercado, o inimigo, ele tem investido para querer destruir as famílias, porque o maior propósito do inferno é acabar com as famílias. Oh Deus Santo, porque famílias é herança do Todo-Poderoso nessa noite. Então o inimigo, ele não vai descansar, ele vai trabalhar 24/48. Vamos olhar que quando, no contexto de Jó, ele não se preocupou com os bens, com a riqueza que ele estava, mas a prioridade de Jó era o quê? Era sacrificar, era adorar, era santificar sua família ao Senhor, porque ele temia que a sua família, os seus filhos estavam pecando diante da face do Senhor. Mas vamos olhar que Neemias agora está no momento de conforto, no momento de luxúria. Vamos ver que Neemias agora ele tem autoridade para sair e para entrar dentro do palácio. Ele tem agora facilidade para ter contato com o rei. E vamos observar que agora vai chegar uma leva de judeus junto com Anani, seu irmão. E agora ele vai fazer uma pergunta. E essa pergunta, no qual agora ele vai inserir, no qual agora ele vai mencionar, perguntando como que estão os seus compatriotas lá em Jerusalém, que voltaram do cativeiro que durou 70 anos ali na Babilônia. E nós vamos observar que agora a notícia não é muito boa. A notícia é uma notícia ruim, é uma notícia no qual agora nós muitas das vezes não estamos preparados para receber. E agora Anani vai mencionar que agora o povo judeu que voltaram do cativeiro, que agora está agora em Jerusalém, está passando por grande dificuldade, está passando por uma grande miséria. E nós vamos observar que agora Neemias, ele vai começar a se lamentar, ele vai começar a chorar. Neemias agora está com a sua alma, oh Deus Santo, Deus de poder, com a sua alma agora triste, amargurada pelaquela notícia ruim que ele recebe. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Mas agora Neemias, ele vai chorar, ele vai lamentar, mas ele vai entender que a dinâmica não é essa de ficar prostrado, chorando e lamentando. É normal, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da vida humana, chorar, lamentar. Oh Deus Santo, Deus de poder, isso faz parte das nossas vidas nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Mas Neemias entende que se ele ficar prostrado, chorando e lamentando, nada vai acontecer. Oh Deus Santo, Deus de poder. E ele toma a atitude. A atitude é ele entrar no seu quarto e começar a orar e começar a jejuar, porque ele entende que a dinâmica para os céus responder sobre a vida dele, sobre aquela questão, ele tinha que comunicar, sabe como? Através da oração, através do jejum, porque é só dessa forma que o céu vai nos responder, é só dessa forma que o Senhor vai nos atender nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, não é lamentando, não é chorando, não é ficando prostrado, sem se movimentar, sem poder ter ação, mas é tendo
tem uma ação nessa noite, que o céu vai reagir sobre as nossas vidas nessa noite. Neemias é um homem humilde, adorador, um homem de oração, porque tem 3 tipos de oração dentro da Bíblia. Vamos observar que a oração é um diálogo com Deus. Quando nós estamos mencionando o soberano Deus, nós estamos conversando, é uma oração voltada ao Senhor. Agora tem outro tipo de oração, que é a oração mais forte. É uma oração que vem de dentro da nossa alma, de dentro do nosso coração. Como já foi mencionado na palavra de abertura, como Bartimeu está na beira do caminho, e ele ouviu falar que era Jesus Cristo de Nazaré que está passando. Então ele entendeu que era a oportunidade de ele clamar. Então o clamor significa necessidade urgente. Oh Deus Santo, Deus de poder. É um clamor que faz eu chamar a atenção do céu, para que o céu venha me abençoar naquele exato momento. Oh Deus Santo, quando nós precisamos de algo urgente, nós vamos clamar a quem? Ao homem, ao presidente? Não, nós vamos clamar ao Rei dos Reis na noite. Porque o Rei dos Reis, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E tem a outra oração, que é a intercessão. Nós vamos olhar no contexto de Jó, quando ele ora pelos seus amigos. Ou como Moisés está lá no alto do monte, intercedendo pelo exército de Israel, naquela luta lá, Bachuri, canta lá, Bassai. A intercessão significa quando eu estou comprando a luta do meu irmão, a batalha do meu irmão, onde eu estou na guerra do meu irmão. É eu me colocando na brecha, é eu me colocando na frente daquela luta. E eu vejo Neemias, nos seus momentos, fazendo uma oração intensa. Neemias, diante de ir para Jerusalém, ele precisava resolver algo que estava pendente. Porque um guerreiro, sem estar preparado, é batalha perdida, é luta perdida. Então Neemias, ele não tem nada nas suas mãos. Mas Neemias é um homem que tem uma arma poderosa, que é a oração. Oh Deus Santo, Deus de poder. Neemias agora ele coloca o que ele aprendeu dentro daquele cativeiro, longe da cidade de Jerusalém. Ele começa a colocar em prática, que é a oração. É um diálogo com Deus, é ele falar com Deus. Ele não vai falar com o rei Artaxerxes sobre a miséria, sobre a decadência daquele povo, que os muros estavam caídos, que as portas estavam queimadas. Não. Neemias ele entende que antes de ele chegar ao homem, ele vai chegar primeiro a Deus, aos reis dos reis, ao Deus Santo, ao único que tem todo o poder nos céus e na terra. Então ele vai agora se humilhar na presença de Deus. Ele vai se humilhar agora reparando o seu altar, porque servo do Senhor que tem altar erguido, o Deus Santo, tem resposta na oração. O Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, tem resposta do céu nessa noite. O servo do Senhor que tem altar erguido dentro da sua casa, dentro do teu trabalho, dentro da igreja, tem resposta de Deus nessa noite. Neemias levanta esse altar, porque o altar está quebrado, o altar está precisando de reparos. E nós vamos olhar que Neemias, ele não vai ser egoísta de pedir perdão só pelo pecado do povo. Não, ele pede perdão pelo pecado do povo, o pecado dos seus pais e dele mesmo. Ele se humilha debaixo da potente mão do Todo-Poderoso. E muitas das vezes nós queremos se humilhar debaixo do sistema do homem. Como que Deus vai alcançar a nossa família se nós ficarmos se humilhando debaixo do sistema, ou se ficar se humilhando para homens e mulheres? Deus, ele só vai fazer o que ele tem que fazer nas nossas vidas se nós se humilhar debaixo da sua potente mão nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder. E Neemias, ele levanta esse
nesse altar, ele repara no altar, ele pede perdão pelos seus pecados. E agora Neemias está em jejum e oração por 4 meses, oh Deus Santo. E agora, depois que passam os 4 meses, Neemias, ele entra agora na presença do rei. Porque ele entende, antes de ele pedir alguma coisa para o rei, oh Deus Santo, ele tem a necessidade de pedir para quem tem todo o poder nos céus, que é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso dessa noite. É ele que tem todo o poder para fazer a obra sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias dessa noite. Aleluia. Vamos olhar para Abraão, o maior levantador de altar dentro da Bíblia. Vamos olhar para quem tem o costume de levantar altar, não fica preocupado, oh Deus Santo, se amanhã tem, se amanhã não vai ter, oh Deus Santo, porque a sua dependência está no Todo-Poderoso. Olha para Jó, ele não deixou de adorar a Deus, porque a sua dependência, a sua prioridade estava no Todo-Poderoso. E Abraão, quando ele pega e leva Ló consigo, o que acontece? Começa a briga. É isso que dá quando nós passamos por cima do que Deus ordenou sobre as nossas vidas. Quando Deus fala algo, nós temos que obedecer da forma que Ele está falando. Oh Deus Santo, nós não podemos sacrificar como Saul sacrificou. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Como Abraão passou também por cima da palavra de Deus, foi levar Ló é o que? Parente. Aí chega um momento que agora começa a briga, começa a guerra, por causa de terra, por causa de espaço. Aí Abraão, que tem um costume, oh Deus Santo, de levantar o altar, fala assim para Ló: escolhe, se você for para a esquerda ou para a direita, se eu for para a direita. E assim Abraão faz, porque Abraão está ligado à terra, a bens materiais. Abraão está ligado, é com Todo-Poderoso nessa noite. Tem Abraão aqui nessa noite ligado ao Todo-Poderoso, porque ele está alimentado nessa noite. Guarda o contato, e Jesus é a nossa segurança. Vitorioso nós é nessa noite, vitorioso tu és, vitorioso vocês é nessa noite. Oh Deus Santo, porque Jesus ele vive. Jesus ele vive. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Jesus ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, Deus. Jesus está por Aleluia. Jesus ele vem falando desde a primeira oração. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Nós vamos olhar aqui. Neemias é um grande líder diante daquela sociedade, mas era um homem que não era conhecido, porque era um homem que agora está dentro do cativeiro, cresceu dentro do cativeiro, mas o seu coração estava em Jerusalém. Oh Deus Santo, oh Deus poderoso, não importa aonde você está, oh Deus Santo, o que importa aonde que está o seu coração nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, não importa aonde o Senhor vai te inserir, oh Deus Santo, se é lá do outro lado, se é cá desse lado, se é no lugar que você não está mostrando, o que importa é que o seu coração nessa noite esteja inserido é no reino dos céus nessa noite. Porque agora Neemias está dentro do cativeiro de mãos vazias, mas o Rei dos Reis não deixa Neemias sair do cativeiro de mãos vazias. Você está entendendo? Oh Deus Santo, Deus de poder, o cativeiro pode ter início nessa noite, mas também tem uma data para terminar. E quando você sair desse cativeiro, quando você sair do meio dessa luta, você não vai sair de mãos vazias, você vai sair de mãos cheias nessa noite. Porque o cativeiro não é para te parar, o cativeiro não é para te matar, não. O cativeiro é para nos preparar para o que o Senhor tem preparado lá na frente nessa noite. Você já viu que em zona de conforto, você vê que não tem oração.
Você vê que não tem batalha. Você vê que não tem choro. Não tem humilhação. Não tem jejum. Então é necessário vir as lutas para cumprimento de propósito nessa noite. Então é necessário agora Neemias viver um processo para chegar no caminho de propósito nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, os processos nessa noite é para você viver propósito nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Os processos não é para parar, os processos é para nos levantar mais forte nessa noite, é para nós entender que a nossa ferramenta de guerra é a oração, é o jejum. No qual Satanás ele corre, ele bate retirada, ele não fica na frente, porque agora quem está agora te liderando é o poder dos céus, é o Todo-Poderoso nessa noite, em nome de Jesus. Neemias agora ele começa a tomar atitude. Você vê que Neemias ele não só ora, mas ele também reage, ele tem ação, a oração. Porque se a gente só orar e não tiver ação, é fanatismo. Nós oramos, nós pregamos, nós falamos, mas no momento de agir, nós vamos recuar, nós vamos parar. É igual o exército de Israel, no momento de afronta, no momento de agora de luta, de guerra, um gigante desafiando aquele exército, e o exército agora recua. No momento de luta não é momento de recuar, mas é momento de nós avançar. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Sabe o que eu entendo? Que quando a pessoa começa a recuar, quando aquele exército começou a recuar, é porque eles não tinham o Todo-Poderoso sobre as suas vidas. Eles não tinham a fé que Davi tinha. Eles não tinham a convicção que eles serviam ao Deus Todo-Poderoso. Mas nós, quando nós colocamos o Todo-Poderoso na frente da nossa batalha, quando nós colocamos Jesus Cristo de Nazaré na frente das nossas lutas, das nossas batalhas, você pode ter certeza que a vitória é certa, que a vitória é garantida nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aí Neemias olha para aquela história, Neemias olha para aquele cenário, Neemias sozinho, Neemias não tem recursos, Neemias tem a notícia que os muros estão derribados. E muro derribado significa o quê? Falta de proteção. E portas não tem justiça, porque as causas eram julgadas diante das portas. Então Jerusalém está a Deus dará. Os inimigos, os estrangeiros aproveitavam da situação. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vamos olhar que o inimigo tem aproveitado, tem assolado das famílias, tem feito o que eles quis fazer, destruir, separar, acabar. Mas nessa noite o Senhor colocou no meu coração essa palavra para trazer nesse culto de família, para que nós venhamos aprender através de Neemias, que em momento de combate, de momento de luta, nós não podemos recuar. Aleluia. Ainda que você olha para a luta e fala, nossa, mas essa luta é muito grande, eu não tenho capacidade para guerrear, para enfrentar. Não tem mesmo. Com o nosso braço, do nosso jeito, não. O homem faz os seus planos, mas quem dirige os nossos passos é o Todo-Poderoso nessa noite. Esse que é o nosso mal, de nós parar e refletir quando as coisas estão caindo, quando as coisas estão dando errado, e nós queremos ficar insistindo, batendo na mesma tecla, batendo na mesma porta. Mas Neemias, ele olha para aquele cenário, ele entende que para ele sozinho aquela luta era muito grande, mas para o Todo-Poderoso aquela luta não era nada.
Porque quando ele colocou Deus na frente, aquela luta ficou pequena diante daquela circunstância. Oh Deus Santo, Deus de poder. Neemias podia ser pequeno, mas o Deus que ele recebia é grande, ele é poderoso. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso. Neemias tinha pouca força, mas ele serve um Deus todo poderoso, e tem todo o poder nos céus e na terra nessa noite. Muitas das vezes você está olhando para essa luta e está falando, mas eu não vou conseguir. Mas você ainda está profetizando que não vai conseguir. Mas quando você olha para essa luta, a luta pode ser grande diante dos meus olhos, mas para o Deus que eu sigo nessa noite, essa luta não é nada. Eu já ganhei, eu já venci, porque Jesus Cristo de Nazaré está na frente. Então Neemias, agora ele sai com tudo que ele precisava sair. Com a mão cheia, alabachuri, cantarabassai. Oh Deus Santo, nós poderíamos olhar para aquelas famílias, aparentemente, pastora Raquel, ela estava de pé, forte, mas espiritualmente por dentro, os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, não tinha proteção, a brecha estava aberta, o inimigo estava agora assolando, estava fazendo o que queria fazer diante daquela circunstância. Então Deus agora vai permitindo certas circunstâncias acontecer na vida de Neemias, para tirar Neemias daquele conforto, daquele palácio, porque agora Deus começa a usar Neemias como boca de Deus, como grande líder, para salvar aquele povo que estava sendo assolado pelos inimigos. E nessa noite não é diferente sobre as nossas vidas. Você muitas das vezes não está entendendo, é tanta luta, é tanta porta fechada, é tanta perseguição, mas é Deus apertando, é Deus estreitando, é Deus agora permitindo, é Deus agora se revelando sobre as nossas vidas, porque Ele não te chamou por cauda, mas Ele te chamou por cabeça nessa noite. Ele não te chamou para ficar sendo assolado por Satanás, sendo assolado pelo inimigo. Ele te chamou nessa noite para pisar na cabeça de serpente nessa noite. Ele te chamou nessa noite com toda a autoridade que é concedida nessa noite sobre a tua vida. Oh Deus Santo, oh Deus poderoso, Ele te chamou para profetizar dentro da sua casa, através da tua vida, através da tua oração. O Senhor vai trabalhar na tua família, vai trabalhar, oh Deus Santo, Deus de poder, porque a oração de um justo tem muitos em seus efeitos. Oh Deus Santo, oh Deus poderoso, Deus de vitória, o segredo nessa noite é eu e você levantar o altar. Oh Deus Santo, levanta o altar nessa luta, levanta o altar na onde está tendo porta fechada, que você vai ver a porta se abrir nessa noite. É noite de levantar altar, 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 altar. O Senhor te chamou para levantar altar nessa noite. Tem muitos que ainda não estão vendo as suas famílias dentro da casa do Senhor por causa desse recuo, por causa de falta de levantar altar. E o Senhor nessa noite fala para mim e para a igreja, primeiramente para os obreiros. Os obreiros têm que estar no lado dos pastores, porque o obreiro na casa do Senhor é exemplo para a humanidade, é exemplo para o bairro, é exemplo para a vossa família, é exemplo para os nossos filhos. Porque não adianta nós ficar falando, aceita Jesus, ou Deus Santo, serve Jesus, não. Enquanto isso, a nossa atitude é diferente do que nós estamos mencionando, do que nós estamos falando. Oh Deus Santo, agora a nossa atitude vale mais do que 1000 palavras. Oh Deus Santo, Deus de poder, porque a nossa atitude, ela vai sair primeiro do nosso coração, é da nossa alma. Então
nome de Jesus Cristo, porque muitas das vezes nós estamos falando, nós estamos pregando, nós estamos profetizando, só que o nosso coração está fora de tudo isso que nós estamos falando nessa noite. Mas a nossa atitude, o Deus Santo, foi de acordo que nós estamos falando, você pode ter certeza que Deus vai fazer um grande milagre sobre as nossas vidas nessa noite. E o milagre vai começar primeiro, é dentro para fora, de dentro para fora, porque o milagre ele não vai acontecer de fora para dentro, não, esquece esse negócio. O milagre nessa noite ele começa de dentro para fora. Oh Deus Santo, o milagre vai ser gerado de dentro de mim para alcançar os de fora. Antes de Deus dar vitória para o povo de Israel, quando Ana está clamando pelo filho, Deus teve que fazer primeiro um milagre dentro de Ana, para depois Deus conceder a bênção. Ele canta labaxuri, canta labaçai. Oh Deus Santo, grande poder, Deus maravilhoso. Quando Jó teve a oportunidade de conhecer Deus, quem era Deus mesmo, oh Deus Santo, aí ele começa a orar pelos seus amigos, o milagre começa a ser gerado. Canta labaxuri, canta labaçai. Oh Deus Santo, Deus de poder, Deus maravilhoso, Deus vitória. O milagre nessa noite começa a ser gerado é de dentro para fora. Presta atenção nessa noite. O milagre começa a ser gerado de dentro para fora. Neemias, para levantar aqueles muros, para fechar as brechas, para levantar as portas, Neemias teve que deixar Deus gerar um milagre primeiro dentro dele, oh Deus Santo, para ser gerado fora, para alcançar Jerusalém. Porque não adianta, irmãos, nós ficar na dependência, nós ficar em dependência com os céus para querer resolver a batalha dos outros. Primeiro nós temos que resolver as nossas batalhas, para depois resolver as batalhas de fora. E o Senhor nessa noite, oh Deus Santo, Ele quer que nós venha se levantar, oh Deus Santo, em oração, em jejum, oh Deus Santo, pelas nossas vidas, porque através das nossas vidas o Senhor vai realizar um grande milagre sobre famílias aqui nessa noite. Oh Deus Santo, Deus de poder, se coloca sobre os seus pés. Eu quero orar por vocês nessa noite. Se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus Cristo. Aquele último louvor, quero convidar as irmãs para louvar. O Senhor tocou no meu coração. Eu volto essa igreja porque em espírito e em verdade. Fica em espírito e em verdade nessa noite. Porque o Senhor Ele quer alcançar as nossas famílias através da nossa vida. Oh Deus Santo, Deus de poder, abra o vosso coração nessa noite. Porque o Senhor Ele quer te levantar com a mão forte nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, vai dando força, meu Pai, para aquele que necessita de força nessa noite. Espírito Santo de Deus, oh Senhor da glória, oh Deus Santo, Deus forte, Deus poderoso, Deus vitória. Você é vitorioso, oh Deus Santo, você não é derrotado, é mentira de Satanás essa noite. Você é vitorioso. Oh Deus Santo, é debaixo de luta, é debaixo de porta fechada, você é vitorioso. Oh Deus Santo, Deus de poder, não é as circunstâncias que vai mudar o decreto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, não. Oh Deus Santo, mas é o nosso posicionamento nessa noite. Oh Deus Santo, Deus forte, Deus poderoso, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus.